nós estamos quase que terminando o nosso módulo de revelação, ok? Salvo engano, essa é a nossa penúltima aula já, e mais em breve nós entraremos no módulo de Bíblia, tá? Eu quero desde já convidá-los a participar desse módulo porque vai ser um módulo, além de muito mais prático, vai nos dar uma série de instruções importantes para conhecer cada vez mais aquilo que nós conhecemos como a revelação de Deus. Mas enquanto nós não chegamos lá, o nosso tema de hoje é o nosso capítulo 9, que diz respeito à Trindade e à revelação, tá bom? Pois bem, irmãos, a título de introdução, quando nós falamos acerca da doutrina da Trindade, o que nós estamos dizendo é uma doutrina que não é daquelas que, digamos, seja periférica à nossa fé. Isto é, não é uma daquelas doutrinas que há uma certa liberdade de crença naquilo que nós chamamos de cristandade. Ou seja, aquilo que alguns cristãos podem estar livres de confessar, que isso não fará deles menos cristãos. Muito pelo contrário, quando nós falamos acerca da doutrina da Trindade, nós estamos falando de algo que está no coração da nossa fé, tá? E isso por um simples motivo. A afirmação de que o nosso Deus é triuno diz respeito ao âmago do ser do nosso Deus. Ele se revela de uma maneira mais completa e explícita como sendo um Deus trino. Então, tudo que nós falamos quando nós dizemos a respeito da doutrina da Trindade como uma doutrina fundamental, está alicerçado no fato de que a forma mais clara e perfeita que Deus teve de se revelar ao ser humano e às suas criaturas é que ele é um Deus trino, tá bem? Disso, nós devemos concluir que não existe qualquer possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus sem compreender a poderosa atuação da Trindade. Isso nós dizemos porque é por meio da Trindade que há a revelação. Assim como eu afirmei aqui nos slides, é justamente do Pai, do Filho e do Espírito que procede toda a revelação. E se a revelação procede de um Deus que é trino, toda a compreensão e relacionamento que nós temos por meio dele vai ser com base nessa maneira que ele tem de se revelar. Percebam, toda a nossa prática de fé, toda a nossa relação, seja ela devocional ou confessional, isto é, seja ela da prática das nossas disciplinas espirituais ou daquilo que nós confessamos, é algo que tem o trabalho, tem a ação da Trindade a todo momento. Desde a nossa oração, quanto à obra da salvação, quanto à pregação, em todos esses atos há o perfeito trabalho de um Deus que é trino. Diante disso, nós só podemos compreender que, à medida que Deus vai ao longo da Escritura se revelando, fazendo-se mostrar cada vez mais esse seu caráter, esse seu aspecto, esses seus atributos, nós identificamos esse Deus e a Ele nós adoramos. Por que eu estou falando isso? É muito natural que, diante de uma relação, seja qualquer religião, entre o homem e a sua divindade, a divindade estabeleça os termos pelos quais os seus fiéis devem adorá-los. Então, por exemplo, se o nosso Deus ele não se revelou como um Deus que exige o sacrifício de pessoas ou de animais nos dias de hoje, é porque ele faz isso demonstrando que a vontade dele é que a gente o adore de uma maneira distinta dessa. E isso torna ele diferente das outras divindades que se revelam pedindo esse tipo de relacionamento. Um relacionamento por meio de sacrifícios, um relacionamento por meio de qualquer outra prática que a prática cristã não adote, ok? Então, entrando mais especificamente
no objeto da doutrina da Trindade, o que de fato significa a doutrina da Trindade é que, no âmago do ser de Deus, nós encontramos duas características que são fundamentais. A primeira delas é a singularidade de Deus e a outra é a pluralidade de Deus. Então, dizer ou confessar a doutrina da Trindade é confessar que em Deus há duas características, a da unidade e da pluralidade, e que em nenhum momento essas duas características estão em conflito, mas na verdade essas características coexistem em perfeita harmonia. Isso pode ser de alguma forma complexo para nós, uma vez que não nos parece, num primeiro momento, lógico, e isso eu estou falando em termos da lógica humana, não na lógica divina, que é muito superior do que a nossa, mas embora isso pareça confuso para a gente, nós não devemos negar essa doutrina, uma vez que, se Deus é Deus, há aspectos da sua natureza que devem ser incompreensíveis para nós. Uma vez que, se nós fôssemos capazes de conhecer a Deus exaustivamente, Deus já não seria mais Deus. Seria algo como um ser humano, algo muito próximo da gente. Mas uma vez que há aspectos que, inclusive, são revelados de Deus, que fogem da nossa capacidade de compreender, mostra justamente que nós estamos falando de um ser que é muito mais superior a nós, é muito mais distante de nós. E isso nós atribuímos uma característica que é a santidade de Deus. Né? Ele é tal qual diferente da gente que nós não conseguimos compreender nem estar em pé de igualdade diante dele. Isso nós chamamos de santidade. Diante dessas duas afirmações que nós temos, da singularidade e da pluralidade, o Tim Chester faz a seguinte afirmação, até corroborando esse entendimento que nós acabamos de dizer. O Deus revelado na cruz é trinitariano. Ele é singular e plural, um ser unido e três pessoas distintas. Ok, entendemos essa primeira etapa. Há uma unidade e uma pluralidade de Deus coexistindo de maneira harmoniosa. Mas o que nós entendemos pela unidade e pela pluralidade? Pela unidade de Deus, nós devemos compreender que ele é único, isto é, ele não é como as outras divindades que se revelaram de maneiras distintas desse Deus que nós conhecemos. Esse processo de revelação a gente encontra na Bíblia, desde o Gênesis, demonstrando o quanto esse nosso Deus é distinto dos demais. Nesse aspecto, nós afirmamos que Deus é único. E isso é uma característica da singularidade de Deus. À medida que nós olhamos as histórias de como os deuses criaram o mundo em outras crenças, nós percebemos uma série de afirmações de que o mundo era criado com base em guerras ou com base na procriação de uma divindade com outra, e aí formou-se o ser humano, formaram-se os rios, formaram-se todos os elementos da natureza, mas nós temos já o nosso Deus se distinguindo desde o Gênesis, mostrando que ele é um Deus que cria todas as coisas por meio da sua fala. Então nós já percebemos nesse aspecto a singularidade de Deus. Não somente essa afirmação a respeito da singularidade pode ser feita, como também o fato de que Deus ele é uno num aspecto que ele também age de acordo com a sua integridade e consistência. Integridade porque não há nada que Deus faça, fale ou pense que seja pecaminoso. Tudo aquilo que Deus faz por excelência e por definição é bom, é perfeito, é reto, é justo. E não somente isso, Deus também é consistente, porque dentro do ser de Deus não há ideias conflitantes. Então, já adiantando um pouco da pluralidade do ser de Deus, nós podemos dizer que, por conta da unidade de Deus, por conta da singularidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, em momento algum, se conflitam.
há um perfeito entendimento entre eles, há uma perfeita ação conjunta entre cada uma das pessoas e todas essas ações são unas. Elas não entram em discordância, pois são consistentes, tá? É isso que nós afirmamos por singularidade. Antes de entrar na pluralidade especificamente, a gente pode perceber que há algumas afirmações na Bíblia que indicam essa sua singularidade. A gente pode perceber, por exemplo, passagens como Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, Deuteronômio 6:4 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 8. A primeira delas diz mais ou menos assim, ou melhor, diz exatamente assim. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Observem, dessa afirmação aqui, o que é que nós podemos concluir acerca de Deus e mais especificamente da sua unidade? Vocês devem se lembrar, para aqueles que estiveram aqui, que na aula da escola dominical, a última que nós tivemos no domingo, foi dito que nesse processo de revelação, Deus se apresenta ao povo de Israel, mais especificamente a Moisés, e ele revela o seu nome esse que nós hoje entendemos que a melhor tradução seria Yahvé, né? Esse nome Yahvé, que não necessariamente signifique eu sou, embora tenha uma grande correspondência com o verbo ser. Então há uma forte correlação entre eu sou e Yahvé, tá? Uma correlação tão forte que pode ser até confundida como sendo as duas palavras a mesma coisa, mas que a partir desse momento em que ele se revela nesse processo como aquele que é e que eu sou, enviou Moisés para libertar o povo do Egito, nós podemos extrair duas grandes informações. A primeira é que Deus revela a sua identidade pactual nesse processo. O que eu quero dizer com identidade pactual? Ele demonstra que ele é um Deus que busca o homem por meio de um relacionamento e que esse relacionamento é feito nos termos de uma promessa dada por ele e que, à medida que o homem se encaixa dentro dessa promessa, ele responde de acordo com as bênçãos que são prometidas. Todo esse processo é um processo de acordo, é um processo que nós chamamos de aliança, pois temos alguém que faz o testamento dessa aliança, aquele que recebe as ações dessa aliança e um sinal que compõe esse elemento da aliança. Então, quando nós olhamos e dizemos que Deus é uno, ele se revela a Moisés afirmando que ele é o eu sou, e aí entra o segundo aspecto diante dessa situação, né? Porque ele é singular no sentido de que ele é diferente das outras divindades, mas ele também é singular no sentido de que em qualquer local que Moisés estivesse, Deus também se faria presente. E essa seria a informação, o significado mais interessante e mais possível a respeito da afirmação eu sou. Os teólogos hoje acreditam que quando Deus se comunica como o eu sou, que também pode ser traduzido como eu fui e eu serei, Deus está dizendo para Moisés que em qualquer momento que ele estivesse, Deus estaria com ele. E é por isso que eu fiz questão de falar primeiro que ele é um Deus pactual e que, por meio desse pacto, ele cria o relacionamento com o homem, e ele também é um Deus singular porque ele é um Deus que é presente na vida do homem e não permite que nenhuma outra divindade faça aquilo que só ele pode fazer com o seu povo. Por isso, por exemplo, que ele bane toda a idolatria. Porque só ele é capaz de estar presente com os seus filhos, com as suas criaturas, com o seu povo desde o início. Ok? Além disso,
A singularidade também pode ser vista em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando é dito na frase conhecida como Shema, que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, diante dessas duas afirmações, nós podemos perceber que há claramente o caráter singular do ser de Deus, à medida que nós vemos que ele é o único Deus, e nisso ele já é singular, e que ele é o único Deus capaz de se relacionar com o homem, e nisso ele também é singular. E nessa singularidade, as pessoas da Trindade atuam em perfeita concordância. E aí é interessante que, embora nós tenhamos a afirmação conhecida como Shema, escute, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus no Antigo Testamento, Paulo não teve nenhuma preocupação, vindo de uma tradição judaica, em fazer essa mesma afirmação, apontando não somente para Deus Pai, mas também para o Deus Filho. Como em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, ele diz que para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Percebam que quando nós temos o Novo Testamento, nós temos vestígios da Trindade no Antigo Testamento, mas quando o Novo Testamento ele começa a ser revelado a nós, a noção da pluralidade de Deus começa a ficar mais clara, mas em momento algum é perdido do nosso entendimento a ideia da singularidade de Deus. Por isso nós não somos algo como triteístas ou politeístas. Nós não cremos em várias divindades distintas. Nós estamos falando de um único Deus, mas que subsiste na forma de três pessoas. Então, não há um problema em dizer que Deus é plural. Isso, de forma nenhuma, vai minar a singularidade de Deus. E essa pluralidade ela é afirmada nos mesmos termos da singularidade de Deus por Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, dando um breve resumo do que nós acabamos de falar aqui. É interessante que já no Antigo Testamento nós temos uma prova clara de que a pluralidade ela não vai de encontro à singularidade de Deus. Quando Deus fala assim, e o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne, esse uma só carne é o mesmo um do escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mostrando um exemplo claro de que é possível subsistir uma pluralidade e uma singularidade juntas, tá? Isso do ponto de vista puramente gramatical da revelação escriturística. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Timothy, acabei de falar o nome dele aqui atrás, Tim Chester, ok? É uma obra que eu recomendo bastante, inclusive, Conhecendo o Deus Trino, da editora Fiel, para quem quiser conhecer um pouco melhor sobre a doutrina da Trindade, tá bom? Indo agora especificamente para o aspecto da pluralidade de Deus, né? Nós afirmamos que há três pessoas distintas na unidade da divindade, sendo cada uma delas igualmente Deus. Tá? E da onde a gente extrai isso da Escritura? Daquilo que nós chamamos de fórmulas trinitárias. Que fórmulas são essas? Algo que a gente recita praticamente na apresentação de quase todo o sacramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele é seguido de uma fórmula trinitária. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E também de passagens específicas que atribuem a divindade a cada uma das pessoas. Então nós temos, por exemplo, passagens que falam a respeito da divindade de Jesus, afirmando que Jesus é Deus, e também passagens que afirmam que o Espírito Santo é Deus, tá? Trouxe duas delas apenas, mas a Bíblia está recheada delas. E uma delas é quando Tomé encontra o Cristo ressurreto e diz: Rei meu e Deus meu. E outra passagem é a passagem da comunhão de bens de Ananias e Safira, quando eles mentem
para a igreja, dizendo que haviam dado todo o valor dele enquanto haviam escondido uma parte. Quando eles chegam, Pedro pergunta para eles por que vocês fizeram isso? Vocês não mentiram contra os homens, mas vocês mentiram a Deus. E aí ele repete a frase trazendo ao Espírito Santo. Olha, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Então ali claramente há uma afirmação de que o Espírito Santo é Deus também, tá? Uma afirmação clara na Bíblia de que o Espírito Santo é Deus. Diante dessa afirmação, então a gente agora pode fazer aquela afirmação clássica acerca da doutrina da Trindade. Nós temos um único Deus que subsiste na forma de três pessoas, de maneira que cada uma dessas pessoas são distintas entre si e cada uma dessas pessoas é Deus, não são deuses, tá bom? Cada uma dessas pessoas é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Pai não é o Espírito, né? Todos eles são pessoas diferentes. Isso é aquilo que nós afirmamos acerca da doutrina da Trindade. Da doutrina da Trindade, mais especificamente da unidade de Deus, a gente deve concluir que tudo aquilo que Deus faz é obra da Trindade. Então, nós não conseguimos definir uma ação específica ao longo de toda a história da criação, da redenção e da consumação que seja isolada de alguma das pessoas da Trindade. Em cada uma ação divina, há também a atuação das outras pessoas, ok? Até mesmo na encarnação. É o Filho que encarna, e somente o Filho. Mas o Filho é encarnado porque o Pai o enviou e o Espírito foi o agente que encobriu a Virgem Maria para que ela concebesse e desse à luz ao Filho. Ok? E isso quem diz é o anjo. Olha, o Espírito Santo descerá sobre você e o Altíssimo te encobrirá. Né? E aí fala que ela vai conceber e dar à luz ao Filho. Então, diante de todo esse contexto, nós podemos afirmar que toda obra é uma obra da Trindade. Mas não somente isso. Dizer que toda obra é uma obra da Trindade não deve ser suficiente, porque na pluralidade nós encontramos que em cada ato de Deus pode haver uma certa preeminência ou maior destaque para cada uma das pessoas da Trindade. Então, por exemplo, na encarnação, por mais que Pai, Filho e Espírito estejam juntos atuando ali, é muito claro para a gente que a pessoa do Filho ganha uma certa preeminência nessa ação, porque ele é o de fato que encarna. Para que a gente entenda essa afirmação, eu trouxe duas citações que eu vou lê-las em seguida. A primeira delas é a do John Frame, que diz o seguinte: é o Filho, não o Pai, que se torna encarnado e morre na cruz por nossos pecados, e o Pai, não o Filho, que autoriza as tarefas que o Filho e o Espírito realizarão na história. É o Espírito, não o Pai ou o Filho, que transforma o coração das pessoas para que confiem em Deus. E, no entanto, à medida que cada pessoa realiza a sua tarefa, ela está nas outras duas, e as outras duas estão nela. Cada uma coopera em todas as ações das outras. Ok? Então a gente vê claramente aqui ele separando essas duas questões da singularidade e da pluralidade, né? Cada uma das ações coopera com as ações das outras, mas há preeminência na ação de cada uma delas. Da mesma maneira, nós temos também o Timothy Ward, falando que as três pessoas da Trindade estão envolvidas nas ações que Deus realiza além de si mesmo. Não obstante, conforme se tem observado muitas vezes, as Escrituras enfatizam a prioridade de determinadas pessoas da Trindade em determinadas ações divinas. Ok, Lucas, que introdução grande. É necessário que a gente compreenda um pouco sobre como é a doutrina da Trindade em aspectos confessionais práticos, para que a gente possa entender agora como elas de fato vão atuar na doutrina da revelação. Para a gente sintetizar um pouco desse aspecto da teologia da revelação, eu também trouxe uma terceira citação para que a gente possa, em cima dela, compreender como cada pessoa da Trindade atua no processo da revelação, ok?
Essa é uma frase do Frame, também retirada do mesmo livro, um livro chamado Teologia em Três Dimensões. É um livro bem pequenininho, bem interessante, que ele diz algo assim: portanto, na doutrina bíblica da palavra de Deus, por exemplo, o Pai é um locutor, o Filho é sua palavra poderosa e o Espírito é o sopro que leva a palavra de Deus a seu destino. Se vocês puxarem na memória, há um tempo atrás eu falei sobre os atos de fala de Deus e dei um exemplo que os atos de fala eles têm alguns efeitos, né? Eu chamei de efeito locucionário e locucionário perlocucionário. Vocês não precisam decorar nada disso. Mas naquela época eu havia citado que cada uma das pessoas da Trindade tem uma preeminência nisso. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como cada uma da pessoa, Pai, Filho, cada uma das pessoas, Pai, Filho e Espírito, atuam na revelação da palavra de Deus e o que elas ganham de ênfase em cada um desses aspectos. Começando pelo Pai, nós podemos observar que o Pai é aquele que envia, né? E isso nós podemos tirar, por exemplo, de João capítulo 3, verso 16. Um dos textos mais conhecidos de todo cristão, né? Mas que começa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Uma vez que Deus é aquele que envia o seu Filho, nós começamos a perceber que na figura de Deus Pai há uma grande característica de ser aquele que tem o plano da redenção nas suas mãos. Uma vez que ele envia o Filho, ele está promovendo com clareza algo que desde a eternidade passada ele havia planejado e dentro do curso da história conduzido. Então, na figura da pessoa do Pai, nós encontramos esse contexto e à medida que Deus fala e se relaciona por meio das suas promessas com seus filhos. Lembra lá atrás que eu falei que nós encontramos na singularidade de Deus um aspecto pactual? Esse envio que nós temos lá nos evangelhos, que nós vemos Cristo encarnando e sendo apresentado o seu ministério, ele não começa ali. Ele começa lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecam, Deus providencia para eles as vestes para que eles não estejam nus na presença de Deus. E já lá ele diz: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, apontando para a pessoa de Cristo. Então, desde o início, essa relação que Deus vai construindo com o seu povo e com os homens ao longo da história, caminha num processo que a cada novo tratamento desse acordo, dessa aliança, ele vai mostrando algo a mais que a gente precisa compreender até que Cristo seja esse último envio de Deus Pai. Então, quando Jesus diz que ele foi enviado pelo seu Pai, ele não diz somente isso. Ele diz, por exemplo, que o maná que veio do céu, lá em João capítulo 6, foi enviado pelo seu Pai ao povo no deserto, demonstrando que desde o início da história da revelação, ele realizava esses atos, se relacionava com esse povo, cuidava desse povo, geria esse povo soberanamente para que essa mensagem toda da aliança pudesse ser construída para que quando ele enviasse o Messias, esse Messias fosse recebido pelos seus. Ok? Então, quando nós falamos da ação do Pai na revelação, nós estamos falando de um Deus que cria um povo para se revelar a esse povo. E é por isso que a gente afirma que o cânon, ou seja, a lista dos livros da Bíblia, é uma lista pactual, porque Deus utilizou essa lista, esse processo de revelação, para se relacionar com o seu povo. É o que o Horton diz aqui. Ele diz que o Senhor da Aliança cria um povo do nada, por meio da sua palavra, e forma, regulamenta e define a vida pactual daquele povo pelo seu cânon. Então, na figura do Pai, na revelação, nós encontramos a preeminência do envio, aquele que faz o sopro da palavra, aquele que fala e as coisas criam
e geram vida. Então, no momento da revelação da palavra de Deus, o Pai é aquele que tem a preeminência de falar, e essa fala ser a fala enviada. Como isso fica claro para a gente? Isso fica claro para a gente a partir do momento que a gente identifica o papel do filho na revelação. Porque o filho, ele é enviado pelo pai, mas ele é enviado pelo pai de uma maneira que ganha uma forte característica de palavra de Deus. Jesus Cristo é, ao tempo todo nas Escrituras, utilizado como um sinônimo da palavra de Deus. Nós encontramos isso já em João capítulo 1, quando João diz que no princípio era a palavra se fez carne, a palavra estava com Deus e a palavra também era Deus. Então, em todo esse processo de envio que Deus faz, ele fala a sua palavra, ele se revela, e o ato mais perfeito e final dessa fala de revelação é a fala de Deus que é encarnada. Por isso que nós temos comumente claro para nós que a palavra de Deus é um dos sinônimos que é utilizado para a pessoa de Cristo. E por que que nós afirmamos isso? Por que que nós dizemos que Jesus é a palavra de Deus? Por que que João está dizendo que Cristo é a palavra de Deus? A gente afirma isso porque nós entendemos que o objeto das Escrituras, ou seja, o assunto principal das Escrituras, consiste em revelar a pessoa do Filho para que nós conheçamos a Deus por meio dele. Você já parou para pensar que o nome da nossa religião é cristãos? Espera aí, o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito. Nenhum é maior do que o outro. Por que que a nossa religião não tem um nome que diga respeito à pessoa da Trindade, mas a gente se denomina cristão? Já pararam para questionar isso? A gente se denomina dessa forma porque nós entendemos que é por meio de Cristo que nós temos o acesso e o relacionamento a o Deus Trino. Tá? É por meio dos atos de Cristo, é por meio do sacrifício de Cristo e é por meio da própria revelação que o Pai deu em revelar Cristo ao mundo, que era um mistério que estava oculto, mas agora passou a ser conhecido de todos nós. E por meio desse mistério revelado, nós temos o acesso a Deus. Então, a palavra da verdade, a mensagem que nos alcança, ela é realizada a partir do momento que Cristo é revelado em sua inteireza. E a partir daí nós temos o cânon fechado. Então, podemos dizer, diante disso, que tanto Cristo como as Escrituras podem ser chamadas de palavra de Deus. Embora nós não estamos dizendo com isso que Cristo seja algo de menor valor. O livro que nós temos hoje na nossa mão é a fala viva de Deus. Mas o livro que nós temos na nossa mão não é maior do que Cristo. Embora ambos sejam chamados de palavra de Deus, nós sabemos que Cristo é muito maior. Entretanto, esse Cristo que é muito maior só pode ser conhecido por meio dessa revelação que nós chamamos de palavra de Deus também. Então, Cristo, como sendo uma revelação suprema que veio ao mundo para ser comunicado a nós, só é conhecido por nós por meio da revelação das Escrituras. Por isso que ambos são palavras de Deus. Mas um é a palavra de Deus encarnada, na sua maneira mais perfeita, e o outro é a sua palavra de Deus falada, que aponta para essa palavra de Deus encarnada o tempo todo. Ok? Então, o papel do Filho na revelação ele é o teor da revelação. Tá? Ele é o objeto da revelação. E aí, é muito importante que a gente tenha em mente que quando nós falamos de revelação enquanto palavra de Deus, já no Antigo Testamento nós encontramos elementos suficientes para deixar claro para a gente que a palavra de Deus ela é viva. Constantemente no Antigo Testamento nós encontramos a palavra de Deus como sendo um sinônimo da ação de Deus no mundo.
Vou dar um exemplo. Gênesis 1. Ele fala e as coisas acontecem. Ele está falando, mas está criando por meio dessa fala. Então, por mais que seja uma palavra, ali é um exemplo claro de que Deus está criando no mundo. Há uma passagem que, se eu não me engano, Isaías, que ele diz que fala que toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o seu propósito. É justamente a ideia de que quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, nada mais justo de ter já esse processo desde o Antigo Testamento, afirmando que aquilo que Deus fala realmente é uma ação divina e essa fala divina mais perfeita é a pessoa do Filho. E por fim, falando a respeito do Espírito, o Espírito Santo é aquele que age na autoria das Escrituras, uma vez que ele é a palavra soprada de Deus que tem a ação principal de inspirar os autores bíblicos. Na semana passada a gente falou só sobre o Espírito, basicamente, quando nós falamos a respeito da inspiração das Escrituras. Lembra que eu falei dessa passagem aqui de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou soprada por Deus, né? E aí eu comentei que a ação do Espírito é a ação principal nesse processo que faz a palavra de Deus ser levada. Então a gente tem o Pai falando, o teor da fala do Pai é o Filho, e esse processo de essa fala chegar nos seus ouvintes e isso mudar o seu coração é promovido pelo Espírito, né? E esse mudar o seu coração é aquilo que nós chamamos de iluminação, ok? Quando nós lemos a palavra de Deus e a nossa mente é aberta, a nossa compreensão das verdades de Deus ficam mais nítidas, nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo em nós, chamada iluminação do nosso entendimento. Eu queria só citar um texto bíblico para deixar claro esse processo. É um texto que está em 2 Coríntios 3,14. 2 Coríntios 3,14, Paulo diz assim, vou começar do 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo esse véu é removido. Paulo está falando dos judeus que leem Moisés e por conta do coração endurecido, eles têm como se fosse um véu que eles não conseguem enxergar a glória do evangelho. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o rosto dele era todo iluminado e ele punha um véu sobre o rosto para que esse brilho resplandecente não pudesse fixar nos olhos dos judeus, né, do povo de Israel naquela época. Paulo está dizendo que um brilho muito mais intenso é revelado no Evangelho de Cristo, quando Cristo vem e se revela ao mundo. Mas esse brilho ele não consegue ser enxergado porque nós não somos capazes sem uma ação divina que remova esse véu. E os judeus até hoje, enquanto leem o Antigo Testamento, não conseguem enxergar Cristo e as ações do Filho naquele processo de revelação. Por isso que ele está dizendo, até hoje, esse véu é posto sobre os olhos deles enquanto eles leem a antiga aliança. Mas, quando Cristo vem, esse véu é retirado. E aí ele continua. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto diante do coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então observe esse processo de iluminação, que já começa a ocorrer a partir da conversão. À medida que nós passamos a crer em Cristo, o nosso coração é transformado, o Espírito traz a palavra, esse véu é removido e por meio do Espírito nós começamos a compreender
Cristo é o objeto de todas as Escrituras. Que de Gênesis a Apocalipse, Cristo está sendo revelado. E é a nossa esperança. Ok? Concluindo, nós podemos afirmar que de tudo que nós vimos até o momento, nós podemos dizer que a revelação, que são as Escrituras, é uma obra da Trindade. Deus leva muito a sério a sua palavra e, portanto, nós também devemos levar. Além disso, esta palavra é poderosa para nos tornar mais parecidos com Cristo. E aí eu trouxe outra passagem aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 e Hebreus 4:12. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer ver a glória de Deus? Olhe para Cristo. Quer ver a grandeza do nosso Deus? Olhe para Cristo. Por meio do Espírito, Deus mudou o nosso coração, que era pura treva, se tornou luz por meio da conversão, e essa conversão nos torna aptos a enxergar o valor, a beleza e a grandeza de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso só pode acontecer, gente, porque a palavra de Deus é uma fala que tem vida. Deus fala e as coisas não ficam inertes. Tá? Lembram da cena lá de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? O texto diz que os ossos estavam sequíssimos, mas apenas com uma palavra que Deus indaga a Ezequiel, né? Você crê que esses ossos sequíssimos podem se voltar a viver? E é interessante que o profeta não atribui essa ação a ele. Ele olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor sabe. Ele não é capaz de afirmar que ele é capaz de fazer isso. Mas Deus diz: então profetiza sobre o vale. E ao ser usado por Deus para emitir uma palavra, os ossos voltam à vida, nessa visão de Ezequiel, demonstrando essa ação da restauração do povo de Deus por meio de Cristo. Isso só pode acontecer porque essa fala é capaz de proporcionar vida, assim como o autor dos Hebreus diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Diante dessas afirmações, gente, tudo aquilo que nós podemos dizer a respeito da palavra de Deus é que existe algo sobrenatural quando você ler a sua Bíblia. O ato de ler a Bíblia, de passar os olhos e compreender o que a Bíblia diz, é um ato perfeitamente natural. Mas por meio desse processo natural, Deus faz algo sobrenatural em nós. E esse ato sobrenatural é o que nos faz se tornar cada vez mais santos e vivermos uma vida em comunhão com a igreja, uma vida na graça de Deus e uma vida distante do pecado, tá? Diante disso, eu só tenho um questionamento para fazer para vocês hoje. Vocês já leram a sua Bíblia hoje? Que nós possamos dar mais valor à palavra de Deus, porque é dela que nós encontramos a fonte de toda a vida. Tá bom, irmãos? Alguém quer fazer alguma consideração, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade.